Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais um culto, quarta-feira. E como eu havia dito no domingo passado, estaria fora e, portanto, mais uma vez o culto será feito na natureza. Estamos mais uma vez tendo um tempo de qualidade com a família. E isso é primordial para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho acerca de uma história que sempre mexe comigo. A história de Josué é uma história de muitos desafios, de muitas batalhas, porém muitos desafios, mas na certeza de que sempre, em todos eles, o Senhor se faz presente. Então, antes de nós começarmos a ler esse texto, eu queria que você desde já, aí na sua casa, abrisse a tua Bíblia em Josué, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos e tirar alguns ensinamentos desse primeiro capítulo de Josué. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos ao Senhor, falarmos um pouquinho com o Pai. Deus, obrigado, Pai, obrigado por este dia. Quando estarão assistindo este culto, já será noite, Pai. Nós também te agradecemos pela noite que o Senhor tem nos dado. E após este culto, certamente iremos meditar na palavra e descansar, repousar o nosso corpo. Mas, Pai, desde já eu peço ao Senhor que alcance os corações que receberem essa palavra, Pai. Que o Senhor possa gerar vida nessa palavra dentro de cada coração. Obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade que sempre temos de compartilhar as Escrituras. Que o Seu Espírito Santo possa fazer que as coisas impossíveis nas nossas vidas. Desde já colocamos diante do Senhor aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em um leito de hospital, aqueles que estão lutando para sobreviverem, para viverem. Que o Senhor estenda a tua mão, estenda o teu cetro de justiça, o teu amor incondicional. Em nome de Jesus eu peço a bênção do Senhor sobre as nossas famílias e sobre esta palavra que será ministrada. Que nós possamos recebê-la com o nosso coração aberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, então nós vamos lá no texto de Josué, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9, que tem grandes e poderosos ensinamentos para nós. Estou lendo aqui na versão Almeida, e diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, ou que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei,
Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra que eu gostaria de ministrar ao seu coração no dia de hoje, porque nesse pequeno texto, com um contexto tão interessante que é ali aquele momento que Deus está falando com Josué, Deus está aqui nos dando motivos de sobra para não termos medo dos desafios da nossa vida. Aqui Josué estava sozinho, o seu líder, que era Moisés, havia morrido, a gente vê isso no versículo 1. Mas Deus fala para Josué, não tenha medo, não tenha medo, porque a mesma promessa que eu fiz a Moisés, eu estendo a você, você vai dar seguimento àquilo que eu já havia liberado sobre a vida de Moisés. E Deus, de fato, deu motivos para Josué não ter medo. E eu gostaria de compartilhar algumas questões muito interessantes. Nós vamos ler aqui o verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. O verso 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dispõe-te significa ter disposição. Primeira coisa que nós aprendemos aqui com Deus é que nós precisamos reagir e enfrentar as circunstâncias da vida. Nós precisamos levantar, nós precisamos reagir, nós precisamos despontar, nós precisamos nos dispor, precisamos levantar a nossa cabeça. É interessante que pode não ser fácil para muitas pessoas, no momento de maior angústia de suas vidas, ter disposição. Na verdade, o medo muitas vezes ele arranca as nossas forças, o medo muitas vezes nos paralisa, o medo muitas vezes nos deixa um tanto quanto travados. Mas Deus fala para Josué no capítulo 1, verso 2, dispõe-te e passa este Jordão. Na verdade, aqui, Jordão representa um grande desafio também para Josué. Jordão representa um grande obstáculo para Josué. E ele diz, passa este Jordão. Ele está sendo específico para a luta e para a circunstância que Josué estava vivendo. E para isso Deus era específico. E cada um de nós temos um Jordão na nossa vida. Cada um de nós temos os nossos desafios. E é interessante que Deus fala, Josué, tenha disposição para passar o Jordão que está diante de você. E a pergunta que eu te faço já de primeira é, quais são os Jordões que você precisa transpassar hoje, durante essa semana, esse mês, dentro do seu projeto de vida, dentro da sua caminhada cristã, dentro do seu ministério? Que Jordão é esse que está diante de você, que parece que é muito maior do que você? Que Jordão é esse que você precisa se levantar e encarar? Se levantar, ter disposição e avançar. Porque Ele está diante, Ele não vai sair. E nós precisamos ter disposição para que o medo vá embora. Nós precisamos estar dispostos, focados naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, nas promessas de Deus para nós.
Para quê? Para avançarmos, para passarmos por cima desse Jordão que está diante dos nossos olhos. O verso 3 diz algo também interessante, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Moisés significava uma geração, Moisés significava um tempo, um período. Moisés significava um tempo que Deus ministrou àquele povo, a liberdade daquele povo. Só que esse tempo se findou. Quando Moisés morre, o tempo acaba. Só que para a promessa de Deus não tem limites. Aquilo que ele prometeu para Moisés, ele estende a Josué, porque não chegou o tempo do cumprimento da promessa. A promessa ainda estava ali, ele precisava avançar, ele precisava cumprir aquilo que Deus havia proposto para aquele povo. Enquanto o medo diz que nós não podemos fazer nada, Deus é quem determina os limites. Deus é quem determina os limites. E pegando ainda esse gancho, do versículo 3, vou pegar também aqui o versículo 4, onde diz: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente, será o vosso limite. Então nós temos duas coisas acontecendo aqui. As promessas de Deus no verso 3 e os limites que Deus não tem para as nossas vidas no verso 4. Deus tem promessas de bênçãos muito maiores do que as ameaças de medo, as ameaças que o medo tem soprado nos nossos corações. E além disso, enquanto nós dizemos que não podemos fazer algo, quem determina os limites é Deus. Até onde eu posso ir é Deus, é a sua palavra. O que eu posso fazer é Deus e a sua palavra. Interessante que Deus nos dá motivos para não termos medo. Primeiro, Ele diz para nós termos disposição. Depois Ele nos lembra da sua promessa e diz que para a presença dEle, aquilo que Ele falou, não existe limites. O que eu quero dizer para você, querido, é que quem põe os limites em todas as coisas é o Senhor. Ele já tem o prumo, Ele já tem a diretriz, a regra, a forma. Nós só precisamos obedecer. Nós só precisamos ter disposição para caminhar segundo a palavra que Ele liberou. E tem mais um versículo super interessante aqui no verso 5. Diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ele está dando força. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele diz o seguinte: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu amo esse versículo, porque a certeza de que nós não estamos só está aqui. Ele diz: Josué, você caminhou com Moisés. Você andou com Moisés, Josué. Moisés colocou a mão na sua cabeça e transferiu a unção dele para você. Você foi levantado como um líder após ele. Então, Josué, você viu, você acompanhou a trajetória de Moisés. Você viu que eu, como Deus, fiz por ele, com ele e através dele. Então, Josué, aquilo que eu fiz por ele, aquilo que eu fiz através da vida de Moisés, eu também vou fazer com você. Por quê? Porque a presença de Deus, existe uma promessa. E Deus não é aquele que descumpre a sua promessa. E a promessa de Deus é: não te deixarei, não te desampararei. E baseados nessa poderosa promessa é que nós precisamos caminhar. Como aquela criança que não tem medo porque ela está com o pai, porque ela não tem medo porque ela está com a mãe, sabe? Crianças, querido, que estão com os pais,
ouça isso que eu vou te falar. Crianças que estão com os pais, ou melhor, filhos que estão com seus pais, não têm medo segundo a palavra dos pais. Servos que estão com seus senhores podem ter medo diante da palavra dos seus senhores. Olha a diferença de uma mentalidade de filho para uma mentalidade de servo. Nós vamos falar muito sobre isso durante as pregações, durante as ministrações, é algo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. O que nós precisamos como igreja é mudar as nossas mentalidades de servo. O servo tem medo daquilo que o seu Senhor diz. Por quê? Porque muitos servos não confiam no seu Senhor. Agora, o filho confia no pai. O filho acredita no pai. Se o pai diz, filho, pode andar por aqui, pode andar por esse caminho, certamente o filho vai caminhar com segurança. E a promessa de Deus é justamente essa: eu estarei com você todos os dias. Filho, eu vou caminhar com você todos os dias. Filho, se você for para a direita, nós estaremos juntos aonde você caminhar. Essa é a promessa de Deus. Então, como um filho confia no pai, nós como filhos precisamos confiar no nosso Pai Celestial. Aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Olha o verso 6, o que diz: Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Ele está dizendo o seguinte: existe uma mentira do diabo e essa mentira quer encontrar morada nos nossos corações. E a mentira do diabo chama-se medo. A ponto do Senhor olhar para Josué e falar assim: Josué, seja forte e corajoso, porque coragem é uma virtude que foi transferida de Deus para nós. Coragem é uma característica que existe no coração do Senhor e que quando nós passamos a fazer parte de Cristo, a coragem que está nele passa a estar conosco também. Ele diz: tenha coragem, porque você fará esse povo herdar. Você fará. Quem vai te dar força sou eu. Quem vai estar com você sou eu. Mas quem vai fazer herdar vai ser você. Porque eu liberei uma promessa. E debaixo dessa promessa é que você vai caminhar, vai avançar. E ele diz no verso 7: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo, que o meu servo Moisés te ordenou. Olha que interessante isso. Ele está falando não só agora de coragem, mas ele está trazendo a coragem alinhada, atrelada, anexada a uma coisa: obediência. Se nós obedecermos a Deus, por que nós teremos medo? Se nós estamos fazendo o que Deus mandou fazer, por que eu vou ter medo? Se eu estou obedecendo a palavra do Senhor, a palavra vinda do trono, rema, a palavra do Senhor Jesus, por que eu estarei com medo? Agora, o medo, muitas vezes, ele vai permear o coração daqueles, preste atenção, que não estão em obediência à palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a direção de Deus, fatalmente teremos medo. Quem é pai sabe disso. Quando nós declaramos para um filho: não ande nesse lugar, não vai ali, ali é perigoso, e você vira as costas, e o filho que é desobediente começa a andar em direção àquele caminho, fatalmente, em algum momento, ele vai sentir medo. Por quê? Porque ele está sob uma palavra de desobediência. E a palavra de desobediência libera medo sobre os nossos corações. Medo. Muito interessante isso. Então, se nós obedecermos a palavra de Deus, não há por que temer. Não há por que termos medo. Verso 8 diz: não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite,
para que tenhais o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Aqui, queridos, está uma das maiores chaves da vitória. A palavra de Deus em todas as coisas. Ele diz, não cesse, ou seja, não pare, jamais. Jamais pare de pensar, de falar, de desejar, de estudar, de mergulhar na palavra. Porque é na palavra que nós encontramos os nossos erros. É na palavra que nós encontramos os nossos defeitos. Ei, não encontramos os nossos defeitos na palavra de homem. Porque homem muitas vezes aponta um defeito para se colocar numa situação superior, acima daquele que está sendo apontado. Nós não fomos colocados nessa terra como juiz de ninguém, nem como examinadores de terceiros. Só existe um que pode prescrutar o nosso coração, a nossa mente e conhecer os nossos intentos. Jesus Cristo de Nazaré, o Santo Espírito de Deus, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não deu essa autoridade para homens. Portanto, querido, vigie no que você fala das pessoas. Vigie no que você pensa das pessoas. Primeiro, examine o homem a si mesmo. Não entre numa linha farisaica de julgar o próximo e não se julgar. E ele diz, se você obedece a minha palavra, você herdará. Se você não obedece a minha palavra, são mais 40 anos dando volta no deserto. O que eu quero dizer para você nessa noite, eu estou aqui de dia, mas você vai ouvir de noite, mas o que eu quero dizer para você é que você não deve falar do que você tem medo, você deve falar da palavra. Você não deve falar daquilo que você acha ser, você deve falar da palavra que é verdade. Você não deve falar daquilo que você imagina estar acontecendo, você deve falar daquilo que Deus te falou. O Espírito Santo em sua palavra te falou. Cuidado, querido. Cuidado porque perdemos a promessa por deixarmos de olhar para nós e nos corrigir através do espelho chamado Bíblia e começarmos a olhar só para o próximo. E eu quero concluir no verso 9. Eu quero dizer, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu encerro esta palavra dizendo novamente a promessa que Deus fez no início. Ei, não tenha medo. Por que eu não vou ter medo? Porque Deus é contigo. Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Ele é o teu libertador, Ele é o teu salvador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu consolador, Ele é o sol da justiça que brilha e dissipa a escuridão. Ele é a estrela da manhã, Ele é o guarda de Israel. É por isso que você não precisa ter medo, querido. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que não muda, aquele que não tem sombra de variação. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele é a palavra, Ele é a plenitude do tempo. Ele é que governa todas as coisas. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento, não tenha medo da situação que você possa estar enfrentando. Avance, prossiga, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. A Bíblia diz que Ele é o sustentáculo da nossa sorte. Ele sustenta a nossa vida, Ele fortalece o cansado e dá força àquele que não tem nenhum vigor. O que eu quero dizer para você hoje, assim como Cristo, ou melhor, assim como Deus falou com Josué, filho, seja esforçado. Seja esforçado. Tão somente se esforça, guarde a palavra, sabe? Viva a palavra, seja uma bênção na vida das pessoas, guarde a promessa e avance. Desponte, levante, não tenha medo, porque assim como eu falei com Moisés, a minha promessa não muda, a minha palavra não muda. O que faz a minha palavra paralisar
são as suas atitudes. O que faz a palavra de Deus não se cumprir nas nossas vidas não é a palavra dele, é a nossa palavra. O que faz aquilo que Deus liberou para nós não se concretizar não é a palavra dele, porque a palavra dele tem uma intenção e um propósito, e a palavra dele vai se cumprir, o propósito vai se cumprir. Mas então por que não está cumprindo? Por minha causa e por sua causa. Por causa da nossa palavra, por causa do nosso coração, por causa da nossa mentalidade ridícula de servo e não de filho, por causa da nossa religiosidade. E a religiosidade, querido, não nos faz olhar para nós, nos faz olhar para o próximo. E olhar para o próximo, querido, e julgar o próximo, muitas vezes levantar um testemunho de alguém sem ouvir a sua história antes. Deixa eu te falar uma coisa, seja Josué, seja como ele, segundo a palavra do Senhor, por mais que doa, por mais que seja difícil, avance. Que Deus abençoe sua vida, que você possa descansar nessa palavra. Ouça novamente, compartilhe essa palavra. Alguém pode estar precisando ouvir isso. Anote. Seja um cristão de Bereia que registra tudo e que estuda posteriormente. Que Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar por você nesse momento. Paizinho, nós te exaltamos, te damos graças. Te dou graças, Senhor, por essa natureza, te dou graças por esse tempo tão precioso na Tua presença. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ser como Josué, receber a palavra e andar segundo a palavra que recebemos. E a palavra que nós recebemos jamais vai diminuir alguém. A palavra que vem de Deus jamais vai desprezar alguém. A palavra que vem de Deus jamais vai julgar alguém. A palavra que vem de Deus, ela vem para nós, ela não vem para o próximo. Ela vem para nos tratar, para retirar os medos das nossas vidas, para retirar as religiosidades que podem estar no nosso coração, para retirar a mentalidade de servo e transformar numa mentalidade de filho de Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado por nos tratar em amor, obrigado por nos confrontar. Obrigado, Pai, nós estamos aqui porque precisamos avançar. Que essa pessoa que estará me ouvindo ou esteve me ouvindo até esse momento, entenda que ela precisa avançar. O medo cai por terra e a força do Senhor encha os nossos corações. Obrigado, Deus. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, querido. Quero só encerrar te fazendo um convite. No sábado pela manhã, nós estaremos abrindo as inscrições para o culto da noite. As vagas são limitadas, então você vai receber o link lá das inscrições, que vai ser aberta no sábado pela manhã. E à noite, só lembrando, o nosso culto é às 18 horas da noite. Ok? Então que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana, um restante de semana cheio da presença do Senhor. Fique em paz, em nome de Jesus.